E aí, pessoal, aqui quem fala é o Bruno de Deus e hoje nós vamos inaugurar o nosso novo quadro aqui no canal, no YouTube, a nossa leitura coletiva e o livro da vez o nome dela é Luana. E eu quero aqui convidar os autores dessa obra aqui para conversar um pouco com a gente e também alguns leitores para a gente trocar uma ideia sobre as nossas primeiras impressões sobre o primeiro até o 10º capítulo dessa obra. Então, se você está conferindo esse vídeo só agora, é a sua chance de ler esses primeiros capítulos e vir conversar com a gente também. Fique à vontade para se apresentarem, Everson e Gustavo. Muito obrigado por ter Vamos lá. aceitado o convite. Primeiro, obrigado, Bruno, pela oportunidade. É muito bacana, né? É a primeira vez que o livro, o nome dela é Luana, está participando de uma leitura coletiva, então é um prazer aqui. Eu faço parte da Nicho também, então depois você vai explicar um pouco mais sobre a Nicho. Todo mundo que está participando da leitura faz parte também da Nicho, são 10 pessoas, né, nessa leitura coletiva. Me apresentando rapidamente, esse é meu primeiro romance, né, de ficção. Eu tenho outros 2 livros de não ficção pela Alta Books, que é uma grande editora do país, mas eu comecei em 2022 a escrever contos. A minha vontade sempre foi ser escritor de ficção científica, e de terror. Então eu comecei com os contos e fui apresentando esses contos aí nas editoras que fazem antologias. E o nome dela é Luana, foi uma concepção meio instantânea no começo do ano passado, em 2023, e não tinha como ser diferente. Eu convidei o Gustavo para participar do projeto, e a gente escreveu o livro em um mês. O livro foi escrito em um mês. É claro, depois vieram algumas questões de revisão e etc., né? Da capa, que foi muito importante a gente ter o Robson, que é um ilustrador muito bacana também, e a gente fez o convite para ele participar do livro fazendo a capa. A gente gostou muito do trabalho dele. Enfim, é isso. Agora, esse é o nosso primeiro livro, né? E a gente está muito contente com a repercussão dele. Ele ainda está em pré-venda até o dia 20 de junho de 2024, pela editora Flive e também pela Amazon, a versão do Kindle. Acho que é isso, Gustavo. Prazer, gente. Meu nome é Gustavo Nascimento, eu sou jornalista de formação. Esse também é meu primeiro livro, ele também parte dessa provocação do Everson. Ele veio, na verdade, detalhe do ano passado, conversar se a gente devia ou não encarar essa história, e, enfim, e a gente tinha um prazo super curto, uma ideia, um sonho, e tem sido divertido desde então, assim. A gente tem muito orgulho, muito carinho do que a gente produziu e, enfim, parece que quem está lendo também normalmente costuma dar um retorno muito positivo de muito que a gente queria causar, muito do desconforto, das partes boas também que a gente queria causar, o livro vem repercutindo. Enfim, é um prazer bater esse papo com vocês aqui. Nossa, no primeiro momento, eu acho que todo mundo aqui que é o leitor, né, o nome dela é Luana, tá impressionado com o tempo que vocês escreveram essa história. Tipo, cara, um livro em um mês, caramba. Para ser mais exato, foi um mês e meio, assim, foi Nossa. 45 dias. Mas ainda assim, saca? E a qualidade do livro, do seu primeiro livro de vocês, né, nessa pegada mais de ficção, na moral, vocês mandaram muito bem. Mas só para dizer que, assim, é o Emerson que é a pessoa mais organizada de todas aqui. Ele conseguiu já ter um roteiro em mente do que a gente queria produzir. A gente conseguiu dividir os capítulos. E aí, como a gente tinha pouco tempo, foi fácil fazer essa execução. Então, ele teve esse start. Só complementando, né? Foi um mês e meio, justamente porque a gente acabou casando, e é muito engraçado, né? Porque é o nosso primeiro livro e a gente acabou fazendo um livro em coautoria, que eu acho que aumenta também a complexidade, porque cada um tem a sua versão, o seu método de escrita. A gente fez a divisão dos capítulos. A gente entende que cada um tem uma visão de mundo que é super importante e complementar na obra, então vocês percebem isso, né, muito bem quando a gente fala sobre essas visões, né? Então, quando a gente traz a voz, por exemplo, da Maria, da Mirella, dos outros integrantes ali, dos outros personagens da obra, então dá para você ver essas diferenças, e a gente tenta fazer um pouco do que a gente também gosta de ler. Eu gosto muito de horror cotidiano, né, que é assim, né, mostrar o quanto o nosso cotidiano, a vida normal na sociedade também pode ser assustadora. E é um pouco do que a gente fala no livro. Nossa, sensacional, sensacional. E tipo, e como é que foi essa questão de um escrever um capítulo, o outro
escreveu outro? Ou foi um trabalho mais em conjunto? Vocês se ajudaram ali no processo de escrita por completo? Então, o Emerson trouxe a ideia do livro, essa provocação, né? A gente se inspirou num caso real, e aí, conforme a gente foi pesquisando, a gente foi vendo que esse caso é ainda mais comum do que a gente supunha. Então, com o livro roteirizado, inclusive a gente tinha, sem dar spoilers, a gente tinha uma discordância, a gente não vai nem falar de quem que cada um tinha discordância sobre como tinha que ser o final do livro, e até o final a gente ficou discutindo sobre como que seria esse rumo, e aí era meio que eu esperava ele terminar o capítulo, porque o meu era o próximo, e ele deixava o gancho para eu começar o próximo capítulo, porque o próximo capítulo ia ter um destaque de um personagem que era eu que estava responsável, e a gente ia passando um bastão pro outro. É muito engraçado, porque eu e o Emerson, a gente é compadre, só que a gente é completamente diferente, né? Se vocês repararem tudo, ele é uma pessoa metódica, organizada, e eu sou um caos em forma de gente. Então, para ele, acho que era mais angustiante. Ele me ligava assim, e aí, você já escreveu? Eu falei, não, amanhã eu te entrego. E eu entregava, mas ele tinha todo o processo, assim, a gente ia fazendo dessa forma. Mas foi divertido, eu brinco que foi muito divertido. Incrível saber que vocês escreveram assim, né? Alternando os capítulos e passando o bastão de um pro outro, porque quando vocês falaram, nossa, 45 dias esperando a outra pessoa terminar o capítulo para pegar. Então, assim, surreal. Deve ter sido uma experiência muito legal, mas olha, parabéns, viu? E, tipo, vocês falaram que vocês escreveram cada capítulo um e a gente lendo não dá pra notar a menor diferença. Parece que é uma pessoa só que pegou e foi o livro todo. Como muito bom. Não, só ia pegar esse comentário e dizer que, na verdade, apesar de realmente parecer, né, que tem humanidade ali, tem a diferença das vozes dos personagens, que eu acho que foi nisso que vocês acabaram trabalhando a divisão, né? Então, por exemplo, eu reparei em alguns capítulos que tem algumas digressões da Mirella sobre a sociedade, né? Uma análise mais crítica da sociedade, que a gente não tem necessariamente, né? Até tem, por exemplo, da Maria, algumas coisas de questionar, né, de não aceitar algumas coisas, né, que são propostas para ela, mas no caso da Mirella a gente tem, de fato, as digressões, né? Ela comentando a sociedade, assim, de um ângulo mais externo, assim, mais analítico, né? E aí, eu acho que até tem uma coisa legal, assim, né? Dessa coisa de cada um escrever um, porque talvez as vozes dos personagens tenham ficado ali um pouquinho mais separadas. Achei bem legal. Exato, Renata. E, assim, eu acho que você matou a charada em relação ao que a gente tentou fazer. E era engraçado, né? Aconteceu, porque são 20, quase 30 capítulos, e aí aconteceu da gente, algumas vezes, ter dois com a mesma pessoa, ou três com a mesma pessoa. Então, não foi um alternando um capítulo com o outro, mas tem ali, às vezes, um bloquinho de 2, 3 capítulos que cada um acabou escrevendo. E aí um ponto interessante sobre esses ganchos que a gente estava fazendo é de que a gente pensou sobre como que a gente daria voz para um personagem que não está no livro, mas é o personagem principal do livro, e a gente entendeu isso fazendo sempre a mesma pergunta, começando o capítulo sempre com a mesma pergunta, ou com variações da mesma pergunta, né? Falando sobre o nome dela, né? Que é muito importante para a gente relembrar que é uma pessoa desaparecida, querendo ou não, sumida e que está todo mundo atrás dela, mas que ela mesma não pode falar ter a sua própria voz dentro do livro. Então a forma de resgatar que a gente fez foi dessa maneira, né? De colocar sempre o nome dela no começo de cada capítulo. Sobre isso tem uma questão muito legal que eu não sei se vocês conhecem, mas que me lembrou. Tem tem um livro chamado A Última Filha, da Fátima Das. Vocês conhecem, chegaram a ler? Não, eu conheci pelo menos depois, mas também não li ainda. É porque tem mais ou menos essa mesma pegada, né? Ela começa todos os capítulos, se eu não me engano, ela fala, eu me chamo Fátima Das, não lembro exatamente a frase. E ela começa, aí no caso é sempre ela se apresentando, né? Quando eu vi, né, a primeira frase também, igual me lembrou desse livro, eu até pensei, poxa, talvez eles nem conheçam, né, o livro, foi bem interessante a coincidência. Eu não conhecia mesmo, o Emerson depois me falou que tinha. E acho que é por isso também que a gente teve tanto carinho na escolha da capa. Porque a gente queria que, se ela passa boa parte do livro sem a voz, a gente precisava dar um rosto para esse personagem. E isso tinha que estar muito claro no imaginário das pessoas que, tipo, era uma menina, era uma adolescente, e de que era uma vida real, assim. Então a capa tem
pra mim, pro Emerson e pro Ilustra, pro Robson, um certo apego, assim, que a gente... Depois a gente até conversou recentemente, e o Robson falou que ele se inspirou na filha dele, assim, pra desenhar capas também, me deixou bem tocado, assim, porque eu não sei dizer pra vocês, mas tá muito ligado o fato da gente ter um rosto muito claro pra gente de quem que a gente tava falando, de como que são as dores desse personagem. Não, sensacional, sensacional. Então agora a gente vai bater um papo específico sobre cada capítulo, a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente achou. Começando, claro, do capítulo 1, para relembrar vocês, a gente tem aí acesso ao primeiro momento que a Maria vai ali conversar com o seu advogado. A gente é arremessado para essa parte da história. O que vocês acharam da experiência de leitura? Então, eu achei muito bom, porque eu não sei como que é o departamento público de vocês aí, mas aqui na minha cidade é muito comum a gente realmente ir procurar alguma assistência pública e eles tratarem meio como, a gente vai dar um jeito, e esse jeito nunca chega. Então, por mais que vocês falaram que é uma ficção, é muito interessante ver o quão real ela pode ser. Por mais que foi algo criado por vocês, ela se enquadra muito na realidade. Eu concordo, eu acho que essa visão inicial aí dela começar. Primeiro que eu acho bem interessante que a gente começa o livro, a gente descobre qual é o problema a partir dessa conversa, né? Que é já ela ali com o defensor, né? Falando, ó, essa daqui é a história, né? É isso que aconteceu. A minha filha foi tomada de mim, por favor, me ajude a conseguir ela de volta. E aí tem aquela questão ali que passa a impressão, né, de que o defensor é aquele homem provavelmente branco de elite que não consegue se relacionar com aquele problema. É mais uma chata que tá vindo aí reclamar, e ainda, se eu não me engano, no final desse capítulo, que ele ainda dá a entender, tipo, você é uma dessas aí que não vai desistir por nada, que vai ficar enchendo o saco da gente aqui até umas horas. Então, essa caracterização desse personagem que a gente sabe que existe, né, que tem muito por aí. É basicamente o retrato do nosso país, né, gente? Quando a gente vai procurar o serviço público, a gente lida com isso, com descaso, com desinteresse. Claro que você se relaciona com a personagem nesse primeiro momento, já passando por uma situação de ter uma coisa que é importante para ti, sendo levada com descaso pelas pessoas, mas é claro que a Maria, né, ela tá passando por uma situação muito mais alarmante, que é o fato deles terem levado a filha dela de forma injusta. Então, só no começo do primeiro capítulo, você já sente ali na pele a questão do desespero dela, saca? Dela não conseguir ser ouvida pela galera. Essa questão de mostrar um pouco da burocracia e da morosidade do poder público foi muito uma ideia do Emerson, mas refletia muito das minhas experiências como repórter, assim, tipo, como quando eu trabalhava em jornal diário, que era Hard News, e eu tinha que visitar presídio, defensoria pública. Isso é algo muito frequente, muito comum, é uma situação quase visceral, e quando você está nesse local, do ponto de vista também do observador, é muito complexo. Eu lembro de situações em que você não sabe até que ponto você pode ir, até que ponto você pode se envolver, se ajudar, e era um pouco disso que a ideia também de refletir esse início da história. E complementando o Gustavo, eu acho que tem um ponto importante sobre essa questão de falar sobre o Estado, trazer à tona que existem pessoas, na verdade, no Estado que acabam o corrompendo. Não é o Estado inteiro, né? Na verdade, é um grupo de pessoas que às vezes têm outros interesses dentro da história, e pelo fato de ocupar o Estado, acaba olhando só para si, não olha para o problema do outro. E aí começa a vir outras questões mais profundas, né? Que a Renata também trouxe, do racismo, que está impregnado também dentro dos órgãos públicos, muitas vezes, sobre a laicidade do Estado, que a gente começa a detalhar mais nos outros capítulos seguintes. Será que o Estado realmente é laico? E tem uma fala exatamente como essa, num capítulo mais adiante. Então, eu acho que é isso, né? Mostrar o Estado não é o inimigo, mas existem pessoas que corrompem o Estado, infelizmente. Acho que isso é um ponto importante mesmo de colocar. Inclusive, não posso nem falar mal, sou servidora pública, tá, gente? Tamo aí. O meu marido, ele fez um estágio na defensoria. Putz, ele conheceu muita gente ali, né, que estava engajada, muito projeto legal, né? Tem outras pessoas famosas, inclusive uma escritora super famosa, Mariana Solomon Carrara,
que ela é defensora pública também, já ouvi ela comentando sobre algumas coisas, né, de casos assim que emocionaram mesmo ali, de conseguir ajudar e de tentar ajudar e de ver o que, que a gente pode fazer. Então é bem isso, né? Não é dizer que, né, tá tudo errado, mas que tem muita coisa errada e tem gente que contribui para que o sistema não funcione ou funcione menos. É isso. E realmente não são todos, porém, é igual vocês retratam no livro, o sistema acaba ali fazendo isso. Meio que os que são bons acabam tendo que se corromper para conseguir lidar com o sistema em alguns casos. Porque acaba não tendo essa opção de ser bom e fazer o bem sem que o sistema venha e derruba eles. São casos que a gente vê também, né? Não chega a ser em todos, mas em muitos casos acontece isso também. Muito do objetivo era esse, assim, mostrar que tem problemas no poder público de uma maneira geral. E esses problemas, eles estão muito relacionados a quem vai lá atrás dessa justiça, desse serviço, e que às vezes encontra essas barreiras, mas que o problema maior é que isso não é de hoje, isso não é de agora, e que essas pessoas não têm voz. Essa é uma das grandes questões que a gente tentou trazer, assim. E como que a gente pode fazer para dar voz e minimizar esse tipo de situação. Show de bola, vamos então para o capítulo 2, quando a gente vai conhecer a querida sogra da Maria, a dona Joana. Então, eu confesso que eu comecei o livro julgando ela. Tipo, nossa, que véia do caramba. Foi basicamente isso. Mas aí você começa a entender que é tão grande o que ela tá vivendo ali, o que ela acredita ser o certo, que você vai entendendo a causa dela. Mas dá muita raiva, dá uma certa vontadinha de... Eu também, né, nesse primeiro contato aí, a gente, enfim, sente essa raivinha, né, da Dona Joana. Eu acho interessante também esse relacionamento ali também, né, que acho que essa parte acho que desenvolve ainda uns capítulos pra frente mais, mas você perceber essa relação da Maria com a sogra, né, da Maria com a Joana, que a Maria também entende que ela também quer o melhor, né, para neta, né? Enfim, não vou avançar nos próximos capítulos, mas esse relacionamento entre as duas também é interessante. Mas também é interessante esse ponto, né, de embate entre elas, né? Que a da Joana, mesmo sabendo, nesse primeiro momento, que a gente sabe que a Joana sabe que a Luana foi levada e que, né, a mãe não tá com a filha, e mesmo assim ela culpa a mãe porque, quem mandou levar lá no terreiro, entendeu? Então, é bem complicado essa parte da religião, né, esse embate em relação à religião. E, gente, tipo, eu sou de uma família muito religiosa, muito, muito religiosa, cristã. E, tipo, eu enxerguei algumas das pessoas que eu convivi na minha vida, principalmente quando eu era criança e ainda não tinha opção, né? Eu era levado para frequentar os templos, as igrejas e tudo mais. E, galera, a descrição ali de cabo a rabo, uma visão unilateral, nada que esteja fora daqui da minha crença é bom. Todo o restante é do maligno. E isso justifica muitas coisas cruéis que a própria palavra de Deus condena. Mas se feito pelos filhos dele, tá tudo bem. Isso que me deixa assim com mais, sabe, a raivinha que a gente sente ali lendo esses capítulos assim. Então, eu até brinco. Eu também venho de uma família religiosa. E eu até brinco que, tipo, ali, a palavra de Deus é maravilhosa. Mas o fã-clube, tipo, os fãs dele ali, às vezes faz a gente questionar as coisas. Eu acho que esse capítulo ele começa a falar um pouco do que a gente estava dizendo, né, sobre a laicidade do Estado, mas aqui a gente está tratando um pouco dessa intolerância religiosa e de manipulação de massa, né, que eu acho que é um ponto sensível também. Eu acho que o Gustavo depois pode complementar. Eu acho que tem uma questão importante das pessoas mais que não tiveram tanto estudo, talvez, etc., acabem sendo manipuladas realmente por pessoas que não deveriam estar dentro das religiões. É o mesmo problema que a gente acabou de falar do capítulo 1 relacionado ao Estado. A gente também tem pessoas querendo se utilizar da religião para promover algo de interesse próprio e não coletivo. E aí a gente começa a ver pela voz da dona Joana essa transferência da manipulação acontecendo na prática. Eu acho que é um pouco do que a gente tentou demonstrar ali.
um adendo aqui para vocês saberem, eu sou uma pessoa evangélica de berço, nasci na igreja aqui da Dupla. Era muito a nossa discussão interna para escrever e para debater um pouco desses personagens, era isso. E ainda mais nesse nosso Brasil de 2016, 18 para cá, que a gente viu a importância que os evangélicos têm desde a eleição e até outros desdobramentos, e como que às vezes a gente também é leviano de falar, né? Tipo, até que o cuidado que a gente teve aqui foi que a gente não pessoalizou isso em uma religião. A gente criou uma religião fictícia para trazer os personagens dessa complexidade. É claro que muita gente vai reconhecer as coisas ali, porque tem muitas coisas que comungam, que são semelhantes, mas a gente tentou o tempo inteiro também ter essa distinção que é ótimo, mas pode ser também mal utilizado, pode ser utilizado como massa de manobra mesmo. E as pessoas que estão ali, elas querem um conforto, elas querem uma pílula de afeto e aquilo às vezes é suficiente para elas se perder. É muito o caso dessa personagem. Você vê que era uma mulher muito sofrida e que ao mesmo tempo aquilo ali era a única coisa da vida dela. E aquilo fez com que ela ficasse totalmente cega. Interessante também, o primeiro capítulo a gente entende a relação da própria Maria com a religião, né? As motivações que levaram a ela a decidir sair da religião e foi acolhida em outra, o que isso reverberou na vida dela, o que isso causou também na vida dela. É muito interessante a gente ter essa dualidade de visões, esse embate entre as duas. E vamos deixar para conversar mais sobre isso nos próximos capítulos, para a gente não dar um spoiler aqui. Vamos então para o capítulo 3, pesado. Pedro das Águas é interrogado pela polícia. Gente do céu, esse aqui foi pancada. Interrogado, bondade sua, né? Entre aspas. Foi exatamente interrogada, né? Eu achei esse capítulo bem interessante, como o Bruno colocou, né? Bem forte. Também já vai direto ao ponto, né? Basicamente, o Pedro das Águas, ele é torturado, né? E já começa ali no meio da cena, dá a entender, né? Que ele tá sendo torturado, enfim. E é interessante também que, assim, apesar de tudo, se eu não estou esquecendo de nada aqui, ele não inventa nada, né? Ele responde as perguntas e ele fala o que aconteceu, que são coisas relacionadas, enfim, ao ritual, né? Vamos dizer assim, que ele estava fazendo e que fazia parte, né? Que estava todo mundo de acordo. E isso já é suficiente para os policiais falarem, não, a gente já conseguiu o que a gente queria, porque ele estava lá torturando a criança. Já admitiu que estava abusando da criança. E ele nem inventou nada, né? Apesar de tudo, né? Apesar de estar sendo torturado, ele nem inventa nada. Simplesmente eles interpretando aquele negócio do jeito que eles querem e tá tudo certo. Já é suficiente. Vamos embora. E aqui já começa também a haver um pouco de que não é muita, assim, o negócio aqui é mais embaixo, né? Tem muita coisa envolvida nessa situação. A gente percebe que às vezes uma frase que eles pegam ali solta e muda o sentido dela, eles acabam prejudicando a vida do Pedro e de outras pessoas que estavam presentes, né, no ritual, por umas simples frases que eles tiraram do contexto, né? Então fica algo bem tipo, o que uma simples palavrinha ali fora de um contexto pode fazer. E aqui a ideia da gente também era trazer de novo o racismo na sua forma mais pura, né? Não basta você ser inocente, não basta você parecer ser inocente, às vezes nada disso é suficiente. Enfim, esse capítulo realmente eu tô com o livro aberto aqui, eu até dei uma folheada, que até o capítulo realmente ele é um soco, e eu acho que é ali que você começa também a ter o ponto de virada e ver como que a história ela é muito complexa, assim. Exato. E assim, vocês falando e eu lembrando um pouco, eu acho que quando a gente escreveu, imaginou a cena e etc., tem muito a ver com coisas que a gente vê todo dia, cara. Todo dia acontece isso. Todo dia é uma notícia no jornal. E olha que a gente está em época que está todo mundo falando, eu não posso deixar de registrar aqui, falando de mudar tem ou não tem que ter, por exemplo, as câmeras corporais dos policiais, nas abordagens policiais. Então, acho que é mais um ponto de reflexão também, que a gente acabou não trazendo no livro, né? Essa cena acontece já dentro da delegacia, mas eu acho que é super relevante a gente falar, porque acontece todo dia, seja na abordagem na rua, ou seja nesse tipo de situação de um falso interrogatório, né? Eu lembro de uma conversa que eu tive com o Everson há muitos anos atrás, e eu faço sempre essa mesma pergunta para as pessoas quando a gente vai começar a falar sobre essa questão, que é
quando foi a primeira vez que você foi revistado? Porque a minha eu tinha 8 anos. Então, como que isso muda a sua percepção sobre o Estado, sobre o poder público, sobre segurança pública? Que tipo de Estado, que tipo de poder público, para quem, de que forma que isso é feito? Eu estava indo comprar pão na padaria que ficava na esquina de casa. Descia ali a rua, ia comprar pão e eu fui abordado ali daquele jeito gentil que vocês já sabem como é. E que tipo de experiências que isso cria, né? E eu lembro que eu voltei para casa e minha mãe teve a famosa conversa que vai ter com a maioria dos seus filhos pretos, que é policial, é doutor, é tudo mais. Mesmo sabendo que não é justo, você quer voltar para casa vivo. E eu acho que esse diálogo do Pedro das Águas reflete muito disso, assim, tipo, ele não tá em nenhum momento faltando com respeito e ele tá temendo pela própria vida a cada frase que ele solta. Deixa eu só complementar, porque você falou do diálogo, né? E o livro inteiro, sei lá, 90% do livro é diálogo. E o que a gente tentou imprimir é essa, assim, através do personagem falando, e sem a gente precisar descrever o que ele está sentindo, ele mesmo falando por si, né? Mostrar exatamente esse ponto de vista que o Gustavo já passou e que tanta gente passa, enfim. Espero que a gente tenha conseguido, através dos diálogos, ter transmitido essa realidade. Nossa, vocês podem ficar tranquilos que vocês conseguiram passar isso pra gente muito bem, viu? Deu pra... Nossa, como vocês mesmos falaram, foi um soco. Vamos lá, capítulo 4. Maria pede ajuda para a delegada Mirella. Estamos aí finalmente apresentados para uma das personagens aí que já se provou ser uma das minhas preferidas desse livro. Acho que é legal que é justamente o ponto que a gente estava conversando, né? Aqui a gente chega em um representante do Estado que está preocupado em fazer alguma coisa, né? Que é ajudar essa mulher, porque ela entende que aquilo é um absurdo, né? Então, obviamente, sim, a Mirella deve ser a personagem favorita de todo mundo, provavelmente. Eu acho essa conversa aqui inicial bem legal, porque também tem uma parte no que vocês já comentaram, que é a Mirella falando, sim, eu quero te ajudar, eu vou fazer o que for possível, mas é isso, é o que for possível. Ela também não sabe até que ponto ela consegue ajudar, enfim, até que ponto ela consegue resolver o problema, mas ela quer tentar, pelo menos. Para Maria, isso já é muito, né? É muito mais do que fizeram ali para ela até agora, tanto se eu não me engano. É no final dessa conversa que ela se sente à vontade para desabar ali e chorar a primeira vez, né? Porque é a primeira vez que ela se sente acolhida, né? Desde que começou o livro. É a primeira vez que ela se sente acolhida. Isso é muito legal. Uma coisa que é muito interessante é que a Maria poderia ir de porta em porta pedindo pra alguém ajudar ela. Mas o fato de a amiga dela ter passado por uma situação também onde a única pessoa que ajudou foi a Mirella, passa essa sensação pra ela de conforto, de tipo, se ela conseguiu ajudar minha amiga, que tava numa situação, digamos assim, não pior, mas uma situação também muito complicada e que envolve muito preconceitos, ela também vai poder me ajudar, ela também vai poder me dar esse apoio que eu tô em busca. Então, a gente vê ali literalmente o desespero de uma mãe tentando a última coisa que dava ali, a última pessoa que tem, e se não for ela, não sabe mais o que fazer. E além disso, eu tava olhando aqui, ó, o capítulo de novo, no finalzinho ainda tem uma questão ali que a gente sabe que tem algum segredo de Mirella, né? Estamos curiosos, porque até o capítulo 10 o segredo de Mirella ainda não foi revelado, né? Então, estamos aguardando aí as cenas dos próximos capítulos, literalmente. Seguindo então para o capítulo 5, Mirella aciona um contato que ela tem na mídia. Mas a gente sabe que não deu tão certo assim, não. E nesse contato da Mirella, novamente, a gente tem a imagem de que algumas coisas, antigamente, era visto como se a religião e a política não podiam se envolver, né? Tipo, eles mantinham essa limitação. Mas a gente sabe que não é bem assim, e essa tentativa da Mirella de entrar em contato e a amiga dela, né, tentar também ajudar e ver as coisas como mostra que passou de um limite onde é só religião, é só dinheiro, é só poder, meio que tá tudo ali num grupo só. Então é bem legal ver tudo isso sendo mostrado e a gente, tipo, ainda tem pessoas que acreditam que isso não acontece, sabe? É bem legal. Aqui eu acho bem bacana como vocês conseguiram fazer vários recortes, né? De tudo que vocês
queriam mostrar, né? Então, da intolerância religiosa no âmbito privado, quando você fala com a sogra, no âmbito institucional, quando você tem ali a questão do defensor, por exemplo, do racismo, né, em relação ao defensor. E aqui entra na influência da igreja nos meios de comunicação. Então, também é um recorte bem específico e é um assunto bem amplo que vocês conseguiram incluir aqui, tipo, procurou ali a jornalista, mas a jornalista é de um canal ligado a uma igreja, e aí não passou essa matéria, misteriosamente. Então, achei bem bacana como vocês conseguiram inserir esses vários temas, né, no livro. Ana Renata lembrou de uma coisa, porque além de ter essa questão da influência da igreja nos meios digitais, tem uma outra questão que é o profissional. O profissional que nem sempre ele precisa ter a sua ética profissional, mas ele também tem o seu lado humano, porque ele também tem a sua própria religião, né? E aí, bom, depois o Gustavo pode falar mais sobre isso também, porque ele é jornalista. Então, mas tem essa, né, essa dualidade, essa questão de como encarar isso, né? Porque eu sou profissional e eu tenho a minha ética profissional, ao mesmo tempo que eu também sigo uma religião, então a gente tentou trazer isso também. Ao mesmo tempo que você também tem um chefe, né? E a gente vê isso ali também, né? Então eu tenho a minha ética profissional, eu tenho minha religião e eu tenho meu chefe que tem outra religião, eventualmente, né? Esse caso específico eu não vivenciei no sentido de uma pauta sobre religião, mas eu vivenciei isso em outros tipos de pauta, onde a gente tinha um material e aí o dono da pauta, o objeto do material que a gente tinha a pauta era amigo do dono do jornal e a pauta não saía e depois ainda recebeu uma bronca do dono do jornal na época. Então isso acontece. Pouquíssimo tempo depois eu saí, nem foi por esse motivo, foi por outros motivos, mas isso é uma realidade que às vezes a gente enfrenta assim na profissão e a gente conseguiu também tentar trazer um pouquinho disso de uma maneira não tão sutil, porque é um fato. Enfim, essa questão do Rio Grande do Sul agora, a gente viu como que é difícil o papel do jornalista em vários outros locais. Assim. Muitos ali estavam fazendo o seu trabalho, mas aí começaram a ser atacados pelo entorno e tudo mais, e aí a culpa é pessoalizada no jornalista e todo o resto é esquecido, né? Tipo, às vezes a pessoa tem o ódio da empresa, tem o ódio daquilo, mas o pobre coitado tá lá fazendo o seu trabalho que tentando levar o pão também e é bem complexo. Seguimos então para o capítulo 6, a negociação entre homens de fé. Conversa entre o pastor e o obreiro sobre Luana, que é um tanto quanto suspeito. É legal que a gente percebe, eu não, desculpa se não for nesse diálogo, mas a gente percebe que muitas vezes até a pessoa que está ali fazendo parte daquele esquema não sabe o que está acontecendo direito, entendeu? Ele só acredita no que estão falando para ele. Estão falando aquilo e é aquilo. Ele nem sabe muito bem o que está acontecendo, mas tal pessoa falou, eu vejo essa pessoa como alguém inteligente, poderoso, então essa pessoa está certa. E então é muito legal que, tipo, nem eles tinham noção da dimensão do que estavam causando, né? Aqui, então, sobre esse capítulo 6, eu acho que nem sei se tem muito o que comentar, porque tem muito mais perguntas do que respostas aqui, né? Então, é de novo ansiosos pela cena dos próximos capítulos, né? A gente vê que, então, existe algum interesse aqui em receber a Luana nesse lar enfim, da igreja, né? E pelo menos daqui a gente sabe que tem uma questão de dinheiro, né? De oferecer dinheiro pro delegado, né? Que o delegado, que a gente já viu que, né? Um delegado aí de moral bastante duvidosa. Então tem a questão de oferecer o dinheiro pro delegado para receber a Luana. E aí a gente começa, né? Qual que é o interesse da Luana, né? O que eles estão fazendo nesse lar, pelo amor de tudo, Cristo? Bastante curiosa sobre os desdobramentos desse capítulo. Eu acho só para comentar rapidamente, assim, eu acho que essa é uma apresentação de um personagem importante, todo o enredo, e que ele acaba também tendo esse viés manipulador, né, que mostra nesse diálogo também, né. Que querendo ou não, nem todo mundo que está abaixo também é santo. É nesse ponto que a gente tentou colocar nesse capítulo, que é uma introdução dessa outra banda
de personagens, né? Esse grupo de personagens. Capítulo 7, o caso de Luana vira notícia. Uma bela de uma fake news. Acho que, igual você falou, fake news já diz muito do que a gente vive, né, galera? Porque, principalmente nesses últimos política aí que teve, ano político, o que mais teve foi isso. E só assim, por ser uma TV de igreja, que tem um nome, que tem, né, pessoas de poder e tal, as pessoas acreditam, porque eles pensam assim, eu vejo, tipo, como pessoa que assistiria uma notícia dessa. Não é possível que uma empresa desse tamanho, com o poder que eles têm sobre as pessoas, ia inventar uma história, né? Então é onde a gente percebe que muitos acabam ficando ali do lado da Joana, né, da sogra, acabam ficando do lado da igreja em si, porque eles pensam, cara, não é possível que vão inventar isso. Eu acho que esse capítulo aqui, esse capítulo 7, ele tem muita coisa, né? Um capítulo bem, bem denso, né? Então tem essa questão, né, da notícia, né? De sair a notícia com essa visão intolerante já, né? Chamando o negócio de um ritual de magia negra, enfim, né? E tem também o impacto disso, né? Dessa notícia dada desse jeito, né, com esse viés já intolerante, inflamar as pessoas, e as pessoas que, assim, não tinham inicialmente nada a ver com a história. Por causa daquela notícia, elas vão lá e vão se insurgir na frente do terreiro e ameaçar e jogar coisa e efetivamente machucar a pessoa que tá lá dentro, né, porque nesse capítulo, quando a notícia é dada, eu não lembro agora os nomes, mas a Maria tá com a mãe da Miana, isso. A mãe da Miana no terreiro, né? Então, elas estão ali, elas estão acuadas, porque tem toda aquela galera do lado de fora, e a mãe da Miana chega a se machucar, depois eles destroem, né, o terreiro, mais pra frente a gente vai ver que eles até cataram umas coisas, enfim. Então, eu acho que é essa questão, né, das notícias, né, desse viés muito específico da notícia e das consequências, né, de que uma notícia dada desse jeito, pode fazer com que uma galera resolva simplesmente ir lá e atacar umas pessoas que eles nem conhecem, eles não sabem direito da história, não sabem o que aconteceu. Mas, às vezes, tem gente que se sente no direito, né, de ir lá e atacar as pessoas. E isso é uma coisa, né, muito atual, a gente vê bastante. É muito engraçado que a gente escreveu esse livro, vai fazer um ano, quase, né? Final de agosto do ano passado. E, enfim, a gente viu agora, de novo, trazendo o caso do Rio Grande do Sul, infelizmente, que, gente, o que teve de pessoas repercutindo fake news absurdas e como que isso fez com que a população mudasse seu comportamento contra a imprensa, contra determinados públicos, contra pessoas que estavam em abrigo, é um negócio surreal, assim, muito semelhante, a Renata refletiu bem, era muito a ideia desse efeito de causa e consequência que uma notícia falsa, sensacionalista causa na vida das pessoas, e os impactos podem ser ainda mais drásticos, assim, tipo, as pessoas podem ser linchadas. A gente tem caso no Brasil de linchamento com fake news. Caso no interior, que uma pessoa que fazia o ritual de magia negra, a cidade acreditou, eles lincharam e mataram essa pessoa, era uma mulher, e depois descobriram que não tinha nada. Então, é triste, mas é muito, muito fidedigno, assim, essa parte. Outra coisa que eu achei legal, que mostra o quanto as pessoas meio que se acham superior a outras, a ponto de pensar que, não, a gente pode ir lá e fazer a justiça com a própria mão. Mas se fosse, por exemplo, a Maria brigando para ter a filha de volta, meu Deus, ela estaria errada, ela seria presa e feita, sabe-se lá o que com ela. Então, essa forma das pessoas se acharem superiores, se acharem no direito de fazer a justiça com a própria mão, em coisas que elas acreditam ser certo, foi algo também que mexeu bastante comigo, porque eu vejo muito isso e eu fico, gente, é muito, muito real isso. E eu acho que essa é a primeira vez que vocês começam a entender um pouco o que a Mirella pensa sobre o mundo.
Eu acho que é nesse capítulo que tem uma voz interna da cabeça da Mirella do que ela entende da sociedade. Sim, eu comentei que achei bem legal essa parte aí dessas digressões da Mirella, que a gente conhece um pouco mais. E, de novo, a questão da Mirella como sendo alguém que se importa, né? Que ela vê a notícia, ela já vai falar com a jornalista, pô, mas o que aconteceu? Como é que saiu essa notícia desse jeito, moça? E aí ela já vê com a Maria, Maria, onde é que você tá? E a Maria todo terreiro, falou, nossa, tenho que sair correndo. Avisa os outros policiais que estão, né, na área. Enfim, é muito legal ver, assim, como ela realmente está se importando e você vê que as outras pessoas não necessariamente estão, né, mas, enfim, esse empenho dela também é muito legal e conhecer um pouco de como ela pensa também ficou muito interessante nesse capítulo. Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso aí, porque tive um contratempo agora há pouco. Bom, Ederson e Gustavo, vocês que escreveram o livro, né? Cara, até agora, acho que fácil minha, né? Palavras de muitos aqui. É um livro que prende muita atenção, é um livro muito forte, um final muito forte, muito atual, muito presente. E o capítulo 7, eu percebi que, além dele ser um pouco mais longo do que os demais, ele tem um choque, né? Então, assim, até eu me fiz algumas perguntas. Em algum momento, até que o narrador, ele parece muito a Mirella, né? Parece estar meio que dentro da cabeça dela. Até o Vinícius comentando alguma coisa, isso me chama muita atenção. Tipo, cara, eu fiquei imaginando essa história, talvez, a Mirella como uma das narradoras. Eu acho que seria fantástico você tentar acompanhar um pouco da cabeça dela, né? O que ela teria pensando naquela situação, como que ela enfrentaria, né? Todos aqueles problemas que chegaram até ela. O que ela pensa mesmo da Maria, o que ela pensa, enfim, de uma porrada de coisas. Acho que seria uma exploração interessante para ser feita até com base assim, interna do personagem. Então é isso, acho que o capítulo 7 ele foi, pelo menos até agora, acho que um dos melhores que eu li. E aí, só complementando uma questão dessa que o Agostinho falou em relação a essa questão do impacto, particularmente para mim, assim, o capítulo do Pedro das Águas é uma porrada, mas assim, talvez porque a gente ainda não conhecia ainda bem o personagem e já começa ali no meio da cena, é uma cena mais ou menos curta, né? Esse capítulo para mim foi bem mais impactante, assim, talvez até por essa questão de a gente conseguir relacionar muito mais com o nosso dia a dia, né? Que é uma coisa que a gente vê acontecer. Porque a do Pedro das Águas, né, a gente não vê acontecendo, né? Acontece ali debaixo dos panos e tal. Mas essa questão de ver a reação das pessoas com uma notícia e todo mundo inflamado, eu acho que é mais fácil de se relacionar e como é uma cena maior e ela é mais desenvolvida, você vê um negócio acontecendo e as pessoas estão chegando e elas estão primeiro fora e elas se trancam no banheiro. Então tem toda uma sequência ali, uma coisa meio thriller, assim, né? E aí vai dar tempo e ela não vai conseguir chegar a tempo e vai acontecer alguma coisa pior, enfim. Então, para mim, esse capítulo foi mais impactante até do que o outro. Vamos lá, então, capítulo 8, o caso da Luana vira até mesmo assunto do culto do templo da salvação de Jericó. Eu vou começar esse, porque esse talvez seja o capítulo que mais me irritou nesse primeiro começo. Foi difícil. Eu vou dizer que foi o Eberson que escreveu, eu sei que tinha dito que dizer que escreveu cada capítulo. Mas ele consegue te causar vários sentimentos, assim. É um capítulo também que escala muito rápido e as coisas vão escalando, você vai vendo a proporção, o tipo de proporção que toma aqui. Mas eu quero ouvir vocês. Assim. Eu queria deixar bem claro que esse capítulo me irritou bastante. Gente, tipo, eu me senti ali, sentado ali mesmo, perto da Mirella e reagindo a isso. Eu acho interessante. Basicamente, o que a gente sentiu no primeiro capítulo é como se a gente estivesse ali sendo um espectador daquela situação e a gente não conseguindo fazer nada por aquela situação. A Mirella só podia reagir àquilo e até fingir ser um deles só para tentar tirar alguma informação, não ter que lidar com todo aquele fanatismo que está acontecendo lá dentro daquele lugar. E é muito show que a gente relaciona a cena com algo que já aconteceu na vida real também. Eu lembro de uma cena de um pastor levando a imagem da Maria no culto e fazendo essa mesma ação de depedrando a imagem. É isso, gente. Tipo, eu não sei nem como finalizar esse argumento, porque eu tô até agora meio também irritado com esse capítulo. Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso também. O capítulo 8 também é um dos que me irritou. É o que mais me irritou, na verdade, né? Também compartilho do mesmo sentimento, por conta também dessa parte da imagem, né? Que eles quebram, que é realmente
algo que você vê no cotidiano, em algumas situações reais, óbvio que a gente não pode generalizar, né? Mas acontece. E uma parte também que me chamou a atenção no capítulo 8 é a questão da Mirella, que ela, por vezes, ela busca no álcool alguns gatilhos para alguma decepção que ela teve do passado dela, né? Eu ainda não sei o que seria, a gente ainda está correndo atrás, eu tenho minhas teorias, mas eu, assim, venho também de um seio cristão e depois eu abandonei, não faço mais parte, e em alguns momentos isso até me trouxe algumas sensações de Mirella. Eu me senti no lugar de Mirella em algumas situações por conta do gatilho dela, não nas mesmas proporções, obviamente, mas eu me senti nesse mesmo lugar da Mirella. Isso mexeu muito comigo, fora a irritação, né, que me causou também por conta dessa parte do culto. E eu me senti também, Mirella, além da questão dos gatilhos, né, por conta de ir, depois que eu abandonei, quando eu precisei ir a uma igreja, obviamente que foi uma igreja específica, eu me senti exatamente como ela. Parecia que, tipo, tava tudo errado, o que eu estava fazendo ali, e isso, assim, é uma coisa que te confronta, né? Te faz pensar. Eu me identifiquei muito com a Mirella por conta disso, mas toda a intolerância religiosa que eles põem, de certa forma, te faz pensar da falta de respeito que eles têm para outra religião e a forma que eles se acham superiores no direito de impor o que é o certo e o que é errado para as pessoas. Então, esse capítulo 8 foi um dos capítulos que me pegou, assim, bastante. Comentando ainda sobre a Mirella, eu acho que, não sei se para vocês, né, teve essa mesma impressão que eu tive, mas eu acho que até a personagem, ela pretendia ter ficado um pouco mais naquele culto. E chega um ponto em que ela fica, né, incomodada, e ela fala, não, já deu para mim, vou embora, não aguento mais. E aquilo é do limite da personagem. Então você vê que, mesmo que ela tenha uma intenção, que era ali tentar espionar, né, na medida do possível, ela acaba desistindo porque aquilo vai muito além do que ela aceita. E acho também, puxa aquela parte dos gatilhos aí que o André comentou. Esse ponto que o Bruno comentou, que o André também comentou, que aconteceu, né, acho que foi anos 90 isso, em que o pastor chutou a imagem de Maria, né, todo aquele culto e tal, enfim, teve muita história por trás disso. Mas para mim o que fica muito claro nesse gesto é que parece que ele está usando uma figura, né, toda aquela multidão, né, de seguidores e tal, e como um objeto em que ele consegue alcançar, ele consegue tocar, ele consegue quebrar, se ele quiser, é como se ele estivesse demonstrando que eles são superiores àquele objeto. O objeto ele está praticamente representando a religião ali, né, então parece que há aquele prazer sádico da pessoa quebrar, da sua religião vencer a outra. Quando, na verdade, por você já pensar assim, isso é totalmente deturpador. Então, eu acho que esse capítulo, sim, ele é bem irritante, porque ele traz muitos gatilhos do que você vê, né? Você já ouviu falar de cultos religiosos, especificamente da parte de evangélicos, embora não sejam só de evangélicos, tem muitos outros que acabam seguindo essa linha. Essa demonização minha religião é maior que a sua, então eu sou maior do que você, e eu tenho, parece que, mais direito do que você. Né? Então, para mim, esse capítulo ele foi realmente impactante. Acho que além desse ponto, né, da questão da imagem, né, da quebra da imagem, que acho que é bastante impactante, até a questão do começo, né, das perguntas que ele faz ali para Dona Joana, né, e é aquela coisa de colocando a religião deles como correta e a outra como errada, né, como caminho errado, enfim, que é a parte, né, que eu concordo, né, irritante. Mas eu queria até chamar atenção para um outro ponto aqui, né, aí para o ponto do suspense, né, das coisas que a gente não sabe, que aqui também tem umas coisinhas, né, que são jogadas, assim, já em relação a levantar coisas sobre essas meninas, né, desse lar de jovens da igreja, dando a entender que tem mais alguma coisa ali, que tem uma disciplina meio militar, que tem uma pessoa ali que parece instruir as meninas de alguma forma, então aqui também dá umas certas pistas, assim, umas pinceladas em o que vai vir depois também me deixaram bastante curiosa. Agora vamos para o capítulo 9, a visita da assistente social.
aqui de novo, né? Tem aqui mais forte, eu acho, né? Tem a discussão sobre a laicidade do Estado, né? Quando a representante do Estado não tem nada de laica, né? Então, eu achei esse capítulo bem interessante, assim, de mostrar. Acho que também é um retrato daquilo que eu tinha comentado antes, né? De vários retratinhos e várias situações, né? Para representar tudo que envolve essa questão da intolerância religiosa. Então, achei bem legal essa forma aqui de expor. A gente fica com raiva da pessoa também. E aqui também tem um detalhe, porque, enfim, né? Vocês devem ter reparado que a parte do suspense sempre me pega. E aqui também tem algumas coisas que a gente fica, que estranho, né? Essa história com essa estagiária aí, que ela tá chamando por um nome, e aí não é o nome dela, é esse que ela tava chamando. E aí depois, eu não sei se é nesse capítulo ou no próximo, nesse capítulo mesmo, ela repara na tatuagem que é do nome errado, eita, coisa esquisita, né? Então também fiquei interessada nessa parte do capítulo. Aqui a gente vê que, tipo, a assistente social, ela já foi com a decisão tomada para casa da Maria, né? Ela não foi lá para buscar uma explicação, ela foi já com a decisão tomada. E qualquer coisa que a Maria falasse ali não ia mudar. E só que eu acho que num ponto ali é tão grande a intolerância da assistência que ela simplesmente não quer nem mais saber o que a outra tem a dizer. Ela chega num patamar que, tipo, não importa. E é um descaso, né? A gente vê um descaso gigante com a outra pessoa. E, enfim, tem uma das camadas que a gente traz nesse capítulo aqui é que até então a gente estava falando só de racismo, né? Agora a gente está entendendo que as coisas não são só racismo, que normalmente a pessoa que é racista, ela também é homofóbica, ela também é machista, ela também tem essas outras camadas, e esse capítulo é onde a gente vai entendendo que as intolerâncias se somam, de certa forma, sabe? E agora, por fim da nossa discussão de hoje, o capítulo 10. A Maria conversa com a delegada Mirella e logo em seguida tenta conversar com a sua ex-sogra Joana. Eu não sei vocês, mas assim, eu não tô avançando, tá? Nos capítulos, então eu parei no 10. E eu vou continuar hoje com 11, né? Até pra tentar me policiar. Mas eu percebi que, assim, essa parada desse capítulo 10, pra mim é um gancho muito legal. Eu vejo que a história avançou, vejo que a protagonista, ela acabou tendo entendimento, né, que de fato a sogra dela tinha algum envolvimento. A gente não sabe exatamente em que ciência, né, a sogra dela se envolveu, mas que ela tem de fato um envolvimento. E eu não sei vocês, gente, mas toda vez que eu leio, eu leio imaginando com voz de dublador, assim, alguns personagens, sabe? E por incrível que pareça, a sogra, eu imaginei que a voz da Fernanda Montenegro tá muito na cabeça, assim, sabe? Não sei quem é ela, não sei como é que é a personalidade dela, mas me veio Fernanda Montenegro na cabeça da voz. Então, eu acho que é uma personagem que daqui para frente vai trazer bastante e pode, não sei, ser um ponto de virada em algum momento. Eu não sei se talvez eu tenha, né, alguma esperança de redenção, não sei. Mas eu achei bacana esse capítulo por conta dessa virada, né, me preparando para o 11. Eu acho que legal esse capítulo, que ele mostra que mesmo a sogra fazendo mal, mesmo a sogra, né, indo, tipo, tirando a filha de Maria, ela ainda assim consegue pensar, não, eu vou tentar conversar, eu vou tentar explicar o meu ponto, Então, assim, essa humildade que eu vi na Maria foi o que me deixou mais simpatizada com a personagem, sabe? De você olhar e falar, ela tinha todos os motivos do mundo pra querer a sogra morta, enterrada e o fim dela. E mesmo assim, ela não, ela foi tentar conversar, foi tentar explicar, foi tentar achar um meio termo. Então, isso é muito bonito da personagem. Eu concordo com esse ponto. Eu acho que a personagem da Maria, ela é muito empática, né? Para alguém que tá passando por tudo que ela tá passando,
Tudo bem, tem umas horas que ela explode lá com a sogra, porque também, né, ninguém é de ferro, mas ela lembra, né? Ela lembra de todo esse contexto, de todo esse histórico, né, que ela tem com a sogra e ela tenta entender, né? E mesmo quando a Mirella fala, não, acho que com certeza foi ela. Acho que ela te denunciou, hein? Ela ainda vai lá para perguntar e ela realmente não quer acreditar que foi, né? E também desse capítulo que eu acho que é interessante é de pensar em mesmo a sogra conhecendo, né, a Maria e a Luana, a gente supõe, né, sabendo que elas têm uma relação legal, que elas, né, ela estava bem na casa dela, ela prefere deixar a Luana no lar da igreja, que ela nem conhece, que, né, a gente tem a impressão ali de que ela nunca visitou, que ela não sabe o que acontece lá dentro, do que deixar com a mãe só por causa dessa questão da intolerância religiosa. Então, essa parte, para mim, é razoavelmente chocante, porque a Maria chega e pergunta pra ela, tá, como é que você vai sustentar, né? Como é que você vai cuidar da Luana aqui? Ah, não, vou deixar lá no lar da igreja e tá. A igreja que vai me ajudar, vai ficar no lar da igreja. Gente, mas oi? Essa parte pra mim foi um pouco chocante, né? Apesar de que a gente já tinha visto mais ou menos, né? Que era pra isso que estava se encaminhando, mas esse entendimento claro de tipo, não, é melhor ficar com a igreja do que com você é bastante chocante. Eu concordo, Renato. E assim, eu até me perguntei, né? Poxa, o que a gente tá vendo da sogra é muito retrato do que a gente vê, né, por aí. Quando a gente conversa, seja com um conhecido ou algum parente, né, que tem esse viés religioso mais forte, quando fala de uma outra religião, na cabeça da sogra, com toda certeza ela está salvando a neta. Então ela vai fazer o que precisar fazer. Se tem que tirar da mãe, vai tirar da mãe. Se for deixar em algum lugar desconhecido, não tem problema, porque é o templo de Deus, é um lugar que está sob o templo, né, sobre a guarda de Deus, né, sobre Jesus e etc. Então ela tem aquele senso crítico de imaginar que, por mais que esteja, né, dentro de uma casa de Deus, são pessoas, são homens que têm interesses próprios e não necessariamente são interesses ligados completamente, né, à essência do que a religião deveria pregar. É por isso que eu acho que talvez eu tenha essa esperança de que, de repente, vai ter um ponto de virada da sogra em que ela vai enxergar alguma coisa e falar, não, eu estava errado, eu vou tentar me redimir de alguma maneira. Ou não, vai continuar nessa mesma linha, porque é o que muita gente que a gente conhece, né? Fica batendo na tecla da religião, que Deus é isso, que Deus é aquilo, e o que importa, né? Os meios ficam, enfim, os fins ficam os meios e tal. E acho até que a conversa da Maria com a sogra, daquela forma toda, eu conseguia sentir ela tentando explodir por dentro, sabe? Conforme ia tendo as revelações. Então, acho que muito daquele controle foi pelo amor da filha mesmo. Pô, vou tentar me controlar aqui, conversar com ela, manter a conversa num nível bom, porque se eu começar a atacar ela não vai falar nada que eu quero saber. Ela não vai ser sincera. E, de certa maneira, funcionou, né? Mas é impossível você não ter empatia com uma personagem dessa. E esse é, acho que, o grande risco da polarização extrema, da gente demonizar as coisas, que a gente perde essa capacidade de ter empatia pelo outro, de enxergar o outro, que é o que esse diálogo reflete. Assim. Mesmo você conhecendo todas as nuances, você perdeu a empatia pela sua nora, e a ponto de achar e criar uma história na sua cabeça, demonizar a ponto de que aquilo é pior do que algo que você não conhece. Esse é o grande defeito que a gente tem quando a gente se afasta demais do... Eu acho que tem um ponto aí, o Agostinho falou bem, que na verdade ela, querendo ou não, no final desse capítulo ela estoura, né? Porque, querendo ou não, ela faz uma ameaça. Mas eu acho que no sentido dela tentando conversar e entendendo também o lado da ex-sogra, me volta também a uns capítulos atrás que a gente acabou não falando, mas existe também uma tentativa da sogra de colocar a Maria de volta para dentro da religião em uma situação completamente esdrúxula, que não deveria, né, e ela fala isso abertamente, não deveria você estar se preocupando com isso agora, então assim, mostra mais uma vez como a Dona Joana foi manipulada por homens, né, como o Agostinho falou, né, homens da religião, né, não homens de Deus, talvez. Complementando, eu acredito que essa questão da Joana, né,
é uma cegueira que ela possui, acreditando que é uma lavagem cerebral, né, na verdade, pra mim, assim, porque tem essa questão dela querer, né, trazer a Maria de volta à religião, achar que a Maria deveria voltar. E tem uma parte que me pegou, até tinha anotado aqui, que ela fala, né, pra Maria, que a Maria vai conversar com ela e pergunta pra ela se ela fez, ela confessa que ela fez, e pergunta se não podia ter conversado, ela fala que o capeta poderia usar a boca da Maria. E então, assim, é uma cegueira tão grande que naquele ponto, eu não sei se foi intencional da parte de vocês, mas naquele ponto pra mim foi assim, ela saberia que ela poderia mudar de ideia numa conversa, ela saberia que o que ela tá fazendo é um tanto absurdo, mas por conta da cegueira da religião ela não faz. Então, assim, esse ponto me pegou bastante, assim, porque muitas vezes eles sabem o que eles estão fazendo, mas a manipulação e a cegueira é tão grande que eles preferem tapar os olhos. Fala pessoal, deixando meus 2 centavos aí de contribuição, percepção, né? Cara, assim, a história me pegou já no primeiro capítulo. Já dá pra sentir, assim, um pouco de angústia e aflição e empatia desde cara, né, pela Maria, que é, putz, um personagem que reflete muita coisa do que é o Brasil, né? E é um livro, assim, que nesses 10 primeiros capítulos ele já me deu uma pancada que eu não lembro de ter tomado em outro livro, assim, num período tão curto, né, no começo da história. Nossa senhora, assim, fiquei, tipo, um misto de sentimentos, né? Raiva algumas vezes, vontade de fazer justiça, inconformismo, assim, e ao mesmo tempo torcendo pra Mirella cobrir logo alguma coisa e reverter ali pra ajudar a Maria. E você vê que o negócio só vai ficando cada vez mais embaixo, né? Cara, tá incrível, assim, esses 10 primeiros capítulos, tipo, você já tem total dimensão do que é a história, já são introduzidos ali, né, acho que os primeiros ganchos, assim, né, de personagens e um pouco o caminho que vai tomar, mas a gente ainda tá longe de saber o desfecho das coisas, né? Tanto que depois de avançando nos capítulos a gente vê que fala, caramba, tipo, tem muito, muito mais ainda. Hoje eu tô no capítulo 19. Então, assim, a teia ali de aranha, ela é gigante. Esses 10 capítulos são só o começo, mas já fiquei vidrado. Eu gosto muito desse tipo de narrativa, assim, que é uma coisa contemporânea, que situa bem em Brasil. Eu gosto de escrever coisas nessa linha também, né? Então o livro já me pegou de cara. Gostei muito da escrita. A obra do Gustavo tipo, é muito fluido. Eu adoro livro com diálogo, né? Diálogos, assim, que, tipo, parece mesmo uma troca de ideia que você vê na rua, não é aquela coisa artificial, é muito fluido, assim, então criou essa identificação que eu já gostei, né? Os capítulos passam assim, parece que, sei lá, é uma leitura muito rápida e fluida mesmo, né? E muito bem construída, acho que assim, a estrutura está sendo montada em cada capítulo para puxar um gancho e ir revelando a história, tá sensacional. O lance de começar com o nome, né, a frase, título ali em cada capítulo desse início, tipo, achei a puta sacada também. E os personagens, assim, pra mim, é um grande diferencial. Os capítulos são curtos, mas eles já são o suficiente, assim, pra cada personagem que vai ser introduzido, você criar uma impressão sobre ele, né? De empatia, de torcida, curiosidade pra saber mais ainda do background. E tem uma porrada de gente escrota nesse elenco de personagens também, né? Necessários, que já tô com uma raiva enorme, assim, né? Desde corregedoria até o pessoal ali da igreja. Então, pô, sensacional. Esses primeiros 10 capítulos aí já vieram, assim, chegou pra mostrar que veio esse livro. Boa noite, gente. Então, eu gostei muito da escrita de vocês aí, meninos. Vocês estão de parabéns. Achei a escrita muito fluida e é um tema muito necessário. Eu gostei muito também dessa sacada de colocar sempre o primeiro diálogo com o nome da personagem, da procura pelo personagem. Achei muito bacana mesmo. Já dá uma atenção grande. E vocês estão retratando muito bem, na minha opinião, o fato dessa intolerância toda que a gente vê hoje em dia. Acredito que vai piorar mais nos próximos capítulos do livro, mas por aí já dá pra gente dar uma sacada de como as pessoas que sofrem esse preconceito, elas se sentem, elas são diminuídas, e é muito importante falar sobre isso. E vocês têm falado disso de uma forma bem instrutiva e de uma forma também que faz as pessoas terem empatia. E eu fiquei com o coraçãozinho na mão já pela personagem, porque quando a gente sente na pele, né, ou alguma pessoa que a gente conhece passa por isso, é que a gente vê como as pessoas são intolerantes, que as pessoas são ruins mesmo, né? Eu acho que essa é a palavra, ruim. E vocês estão escrevendo isso muito bem. Estou ansiosa aí pelos próximos capítulos, viu? E tenho certeza que o livro vai continuar sendo um sucesso.
E com essa frase aí que eu acho que foi bem impactante, né, galera? A gente vai terminar o bate-papo por hoje, aí do capítulo 1 até o capítulo 10. O nome dela é Luana. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, tanto dos autores quanto dos leitores que estão aqui nesse meio de semana, de noite, já nem mais de uma hora pra gente conversar sobre essa leitura. Mas vamos ser sinceros, né, gente? Tem muita coisa pra gente conversar e, na moral, foi muito bom esse bate-papo da gente aqui. Bom, agora eu abro para os autores aí falarem sobre a pré-venda que ainda está acontecendo, sobre seus projetos pessoais. Depois, vocês também, os leitores, podem ficar à vontade aí para falar um pouquinho sobre os projetos de vocês. Primeiro, obrigado, pessoal, pela presença. Eu espero que vocês continuem gostando do livro. Eu inventei uma frase ou um termo aqui para definir o livro da forma que a gente quis escrever, que é absurdamente verossímil, porque eu acho que é tão absurdo as coisas que acontecem, mas que são totalmente possíveis de acontecer na prática. Sobre a pré-venda está até o dia 20 de junho de 2024 no site da Flive para você comprar o livro físico, porque tem metas a serem desbloqueadas ainda. Se a gente bater 150% das metas, da meta, a gente desbloqueia ainda 3 recompensas, tem uma live com o Ale Santos, que é finalista do Prêmio Jabuti, escritor do livro O Último Ancestral. Se a gente bater 130%, a gente está com 109%. Se a gente bater 120% é a live. 130%, não lembro o que é 130%. A gente vai sortear uma tela do Ilustra Black, que é o artista que fez a capa, é uma tela mesmo, que vai fisicamente para quem ganhar. É uma tela chamada Resistir, o nome da tela. E a 150% da meta a gente vai dar para todo mundo que comprou o físico pelo site da Flive um eco bag do livro, tá? Vai junto com o livro que você comprou. Por favor, comprem, vamos, gente, eu quero essa eco bag. Só complementar, Bruno, que a gente vai estar na Bienal de São Paulo com 2 sessões de autógrafo, uma na editora Flive, no stand da Flive, e uma na Aberst também. Tá? Só não sei a data ainda, mas provavelmente até o dia 19, que vai ser o nosso último encontro aqui da leitura coletiva, talvez a gente já tenha essas datas. Só queria dizer que eu adorei aqui a experiência, eu nunca tinha feito uma leitura coletiva, foi a primeira, eu achei... É muito legal pegar as impressões de vocês, verem que vocês também estão achando os personagens, achei tudo muito incrível. Espero ver vocês na Bienal em setembro. Estamos aqui já programado para a gente estar lá. Vou aproveitar então para comentar que eu também estou com o financiamento coletivo aberto. Na verdade, eu escrevo contos para antologias, né? Então, agora eu estou escrevendo para essa coleção aqui, que é dos 7 Pecados Capitais. Então, vou fazer aí o tema. E agora a gente está com o financiamento coletivo do livro Preguiça aberto. Então, também, se vocês quiserem conferir lá, olha no meu perfil aí, que vai ter todas as informações lá para conhecer também um pouco desse projeto da coleção dos 7 Pecados Capitais e do livro Preguiça. Bom, quero convidar todos no literário Augusto Bernardes. Eu conversei com algum de vocês já pelo WhatsApp, só para esclarecer, tá? O meu livro foi lançado pela Flive no ano passado, num livro de contos de terror, chamado Sobre Luz e Trevas. Ele segue, né, pela editora Flive. E no momento eu estou trabalhando em outro livro, publicação independente. Isso é um livro com uma pegada com um conto mais onírico, muito baseado, né, na interpretação do sonho de Freud. Então está previsto o lançamento provavelmente por meados de setembro. Acho que talvez esteja fazendo isso lá na Bienal mesmo. O e-book saindo um pouquinho antes, mas aviso vocês depois. Eu sou criadora de conteúdo, principalmente do mundo de artes. Eu englobo toda a arte, tanto livro quanto pinturas. Eu tenho um quadro que é Conhecendo Autores Nacionais, onde eu faço um formulário do Google mesmo, com perguntinhas que alguns leitores gostam de saber sobre os autores, né? E é totalmente gratuita, só com o intuito de divulgar realmente o autor. Então, eu tô organizando certinho para sair agora em julho. E aí, se vocês estiverem abertos a aceitar, eu gostaria de estar convidando vocês que escrevem
autores, né, pra gente fazer esse formulário. Eu tô negociando com uma editora, ainda não tá certo, mas se Deus quiser, também terei um dia um livro lançado. Eu escrevo só no Wattpad por enquanto. Eu escrevo contos, pessoal. Já escrevi para algumas antologias. Por enquanto, a gente ainda não está com nenhum financiamento coletivo aberto. Não escrevi para nenhum que esteja aberto. E estou me preparando para a nossa antologia da Nicho, né? No Resta Um, Bruno pode falar melhor. Estou me preparando para escrever. Convido também já o pessoal que quiser participar já para poder se inscrever, os escritores. E estou trabalhando no meu primeiro livro. Se Deus quiser, em breve tá aparecendo aí para vocês. Com a ajuda da Nicho, a gente vai divulgar aí bastante. Muito obrigado, pessoal, pela presença mais uma vez. E, é claro, para finalizar, eu quero compartilhar com vocês esse projeto que é a nicholiterário.com.br, que é uma plataforma para juntar todos nós somos escritores, leitores e apaixonados pela literatura como um todo. O projeto aí do Nossa Leitura Coletiva é apenas uma das vantagens que vocês, participando da Nicho, podem ter acesso. E eu convido vocês a acessarem o site para conferir todas as possibilidades, porque tem muita coisa super legal rolando. Convido vocês também, se vocês querem de paraquedas aqui nesse vídeo, a começarem a ler aí o nome dela, Luana, que a gente só está no começo dessa leitura coletiva. Quem sabe você pode participar com a gente aqui da próxima vez. E é isso. Boa noite a todos, muito obrigado. A gente se vê no nosso próximo bate-papo a partir do capítulo 11. Estou ansioso para essa leitura.